Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para as nossas aulas de biologia. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre fisiologia vegetal. É isso mesmo, vamos estar lembrando aí sobre a fotossíntese, tá bom? Então vamos compartilhar a tela aqui para a gente já poder começar. Vamos lá? Bom, tá aqui a telinha compartilhada, tá? Ok, beleza, vamos lá então. Bom, pessoal, a fisiologia vegetal, assim como nós temos a fisiologia humana, o funcionamento dos nossos órgãos, a bioquímica toda geral, né? Nós também temos a fisiologia vegetal, tanto os hormônios vegetais quanto a própria fotossíntese, né? E a respiração celular também, né? Então, na fisiologia vegetal, ela seria, geralmente a gente estuda por último ali na parte da botânica, exatamente para poder encerrar e linkar com todos os conhecimentos anteriores. E você entender a fotossíntese é um processo que leva um pouco de tempo, vai haver necessidade de você estudar um pouquinho mais, ver essa videoaula várias vezes, ver outras videoaulas, estudar várias vezes o livro, porque realmente é um conteúdo que ele mexe muito com a química ali. Tem muito nome diferente, que é o pavor de todo mundo que estuda biologia, mas chega um momento assim que ela fica bem tranquila, você consegue entender legal, tá bom? Então olha só, aqui está a importância da fotossíntese. Bom, você sabe que há necessidade de pelo menos 4 elementos para a planta poder absorver, para com que ela possa produzir, realizar a fotossíntese. Então você tem ali a absorção de gás carbônico, né? A absorção de energia solar, tá? Ou, claro, a gente sabe que a energia, a luz não natural, ela também faz a fotossíntese, só que, claro, com uma intensidade menor. A absorção de água, que é importantíssimo, essencial, obviamente, e também de vários tipos de minerais. Então a absorção, perdão, desses quatro elementos faz a produção de dois, a glicose, tá? E o oxigênio. Tanto a glicose quanto o oxigênio são responsáveis pela respiração celular. Então, nós fazemos a respiração celular, então a gente precisa de oxigênio e glicose, e a planta também realiza a respiração celular em suas células. Então, ela também precisa desse oxigênio e também precisa dessa glicose. Bom, aqui nós temos uma estrutura extremamente importante no processo de fotossíntese e respiração celular, que é os estômatos. Então os estômatos, eles têm esses dois formatinhos aí, parece dois feijõezinhos namorando um pertinho do outro ali, né? Que são chamados de células guardas. A abertura que você tem no meio aí é chamada de ostíolo, tá? Aí nessa imagem aqui, nós conseguimos entender algumas coisas. Primeiro que nós estamos vendo ali, ó, do lado esquerdo da sua tela aí, você está vendo que as células guardas, ou seja, o ostíolo está fechado, porque as células guardas fecharam o ostíolo. Do lado direito, você está vendo as células guardas que deixaram aberto o ostíolo. Quando que acontece isso? Bom, um dos elementos para acontecer isso é quando há a diminuição de água na planta. Tá? Então, quando você tem uma escassez de água, de chuva, de precipitações, a planta reconhece isso e ela acaba fechando o ostíolo para evitar com que ocorra a transpiração da célula, eliminando água. Então, o que acontece? Ele permanece fechado, por quê? Porque as células guardas, elas ficam cheias de água. Então, quando você tem uma escassez de água, elas ficam murchas. E quando elas ficam murchas, elas acabam ficando flácidas e fechadas. Fecha o ostíolo. Então, evita o ressecamento vegetal. Quando você retoma a precipitação, ou é uma planta que tem frequentemente está em lugares com umidade, com chuva, as células guardas elas ficam túrgidas, cheias de água. Então elas acabam ficando com o formato dela de feijãozinho, bem túrgida e fica ali com o ostíolo aberto para com que ela possa realizar o processo de troca gasosa, tá? Essa telinha aqui
ela mostra uma coisa bem importante. Olha só ali. Você está vendo na primeira linha que aumento de luz, a flechinha para cima é aumento e flechinha para baixo tem pouca quantidade, tá? Então aumentou a luz, aumentou a quantidade de água, você vai ter a produção de grande quantidade de oxigênio, ou seja, vai realizar a fotossíntese. O gás carbônico vai ser utilizado para realizar a fotossíntese. Então você tem mais luz, mais água, menos gás carbônico. E aí, claro, a temperatura também tem que estar maior. E aí o ostilo fica aberto. Quando você tem pouca luz, pouca água, você não está realizando muito a fotossíntese. Ou seja, quando eu digo você, seria no caso vegetal. Então, a quantidade, a concentração de gás carbônico, ela se torna maior. Esses lugares a temperatura acaba ficando menor e o ostilo acaba se fechando. Aqui mostram, deixei uma foto para vocês poderem ver sobre a transpiração vegetal. Então é quando ela simplesmente tem a perca de água através dos estômatos, tá? Um dos processos de perca de água também seria os processos de gutação. Então algumas plantas com excesso de água, elas acabam liberando grande quantidade de água pelo contorno do limbo da folha, tá? Essa imagem aqui, ela mostra um corte transversal de uma folha e você consegue ver aqui no centro, onde eu estou colocando o meu cursor, onde chega-se aqui o xilema e o floema. E esse xilema e floema você sabe que é ele que está trazendo água, sais minerais e está levando a glicose para toda a célula. Então eles são juntinhos ali nesse feixe central, nessa nervura central aí que você tem. E aqui na parte de baixo da folha, você está vendo os estômatos, tá? Os estômatos estão fechadinhos aqui, aí você tem uma lacuna aqui da qual vai chegar aqui a troca gasosa. Nessa imagem, eu coloquei para vocês relembrarem aquilo que vocês viram lá no primeiro ano, que fala sobre os cloroplastos. Então, o cloroplasto ele tem esse formato meio oval, você está vendo aí, e ele possui aqui algumas estruturas que é importante você saber. Ó. A primeira delas seria esse amontoado de moedas, que parecem umas moedinhas, tá vendo? Elas são chamadas de grânum. Cada uma desses disquinhos são chamados de tilacoides. Então, grânum, parece grana, parece moedas. O amontoado de tilacoides é chamado de grânum, ou grana. E cada moedinha, entre aspas, seria os tilacoides. Então, o tilacoide, ele vai acontecer aqui um evento do processo de fotossíntese. E na parte que você está colocando aqui na imagem, que é azulada, ela está acontecendo aqui uma outra parte da fotossíntese, porque a fotossíntese é dividida em dois momentos, que acontece no estroma, que é nessa região fora do tilacoide, tá? Então lembre-se dessa. Em um momento vai acontecer no tilacoide e em um outro momento vai acontecer no estroma. Então quando você ouviu falar, ó, essa parte que está acontecendo no tilacoide, lembra na hora que vai ser onde? Nas moedinhas ali. Ah, essa parte está acontecendo no estroma. Que parte que é? Aquela parte que preenche toda a parte interna ali dos cloroplastos, tá bom? Sobre o armazenamento de energia, você estudou lá no primeiro ano, quando nós falamos sobre cadeia alimentar. Então você sabe que a fonte primária de energia nada mais é do que o Sol. O Sol ele vai auxiliar, juntamente com gás carbônico, água e minerais, a realização da fotossíntese. Realizando a fotossíntese, os animais podem se alimentar, os animais vão acabar produzindo gás carbônico e esse gás carbônico que acaba sendo utilizado pelo vegetal no processo de fotossíntese. Então você tem essa assimilação da glicose através da alimentação. E claro, tudo que acaba morrendo é decomposto por micro-organismos, né, como bactérias e fungos saprófitas, e esses nutrientes que estão presentes no que é morto, né, no que acaba morrendo, folhas, frutos, animais, eles são retornados para o solo e o solo vai ser a fonte ali de nutriente para absorção vegetal. A luz e a clorofila. Bom,
A clorofila você sabe que é um pigmento. E esse pigmento ele tem a função de absorver a energia luminosa e transformar essa energia luminosa em energia química. Então aqui você está vendo a amplitude da onda, o comprimento da onda que dá a frequência. Então olha só, nessa imagem mostra aqui uma luz branca chegando até um prisma e esse prisma dissipa em 7 cores diferentes. Então a gente sabe que essas 7 cores estão presentes ali, mas o que a planta consegue mais absorver seria entre a parte azul e violeta para a parte vermelha. São os dois espectros de luz mais visíveis, mais absorvidos pelo vegetal. Então, se você coloca uma plantação na sua casa e você acaba colocando uma lona vermelha ali, talvez ela acabe crescendo bastante por causa dessa ideia da luz. Obviamente o verde é o que é menor absorvido, já que a maioria dos vegetais são verdes, então o verde bate, acaba refletindo, então não tem absorção e fixação pela clorofila. Nessa última imagem aqui, dessa parte 1 de fisiologia vegetal, nós temos aqui um experimento muito legal feito por Joseph Priestley em 1733 a 1804, a data de nascimento dele. Então você está vendo aqui que foi feita uma experimentação que ele colocou uma cúpula de vidro, talvez tenha tido a ideia de quando alguém coloca o copo em cima de uma vela, que ele viu que apagou. Por quê? Tinha oxigênio ali dentro, o oxigênio manteve o fogo, quando ele deixou ali dentro, ficou só gás carbônico, já era. Quando ele colocou uma planta e colocou a vela, você tinha ali uma troca de substâncias. Então você tinha a produção de gás carbônico, tanto pelo vegetal, fazendo a respiração, quanto também pela queima do pavio da vela. E aí você tinha a absorção do vegetal do gás carbônico que ela mesma produziu e da queima do pavio da vela. E aí ela produziu o quê? Produzia oxigênio que ela iria utilizar e que o fogo também utilizaria. Aqui você está vendo que acontece a mesma coisa se fosse feito com animais, que é o que ele fez. Então ele colocou um animal dentro de uma cúpula de vidro, com o tempo aumentou muito a quantidade de gás carbônico, então ele acabou morrendo. Quando foi colocado ele com um vegetal, eles acabaram se mantendo vivos por um período de tempo. Então você vê a necessidade que você tem dessa troca de gases entre os animais e os vegetais, tá? Na próxima aula eu vou falar de um caso sobre uma cúpula de vidro que é com microbioma vegetal, né? E para você ver como que funciona a sustentação desses microbiomas sozinho, às vezes sem você utilizar de água, de nutriente, ou seja o que for. Vai ser bem legal para você poder entender e essa ideia do Priestley aqui é bem importante, tá? Então assim, aqui a gente encerra a nossa primeira parte, tá? Deu uma estudada, deu uma revisada nisso aí, nas partes ali que eu passei, principalmente a parte do cloroplasto, tá? E aí na próxima aula a gente vai entrar diretamente na fotossíntese, onde tem a fase clara e também a fase escura, tá bom? Beleza, pessoal? Um ótimo dia de estudo para vocês e até mais.